e depois a tarefa é muito mais difícil porque no fim do dia de trabalho eu venho aqui trazer apenas más notícias e por isso peço desculpa, mas só trago más notícias, o que vai tornar o dia, além de cansativo, eventualmente quase deprimente. O desafio que na altura me foi lançado, e agradecendo o convite, agradecendo mesmo, estou aqui com muito gosto, foi de falar dos bloqueios do sistema político português, que é no fundo as causas que nos trazem aqui. Eu selecionei aqueles que entendo que são os maiores bloqueios. Para o tempo que me foi disponível, é evidente que a lista de problemas em Portugal macro é extensíssima e eu, enfim, para tentar fazer uma intervenção de cerca de meia hora, selecionei aqueles que eram mais relevantes no meu ponto de vista e que são as causas que nos trazem até aqui. São problemas que têm diferentes pesos, portanto não é uma intervenção estruturada como se isto fosse uma aula de capítulos, longe disso, têm diferentes pesos e estão conexos entre si. O primeiro dos problemas, já estarão a imaginar qual é que será em Portugal, que traz bloqueios ao sistema político, à vida económica e à dinâmica social da sociedade portuguesa, é obviamente o problema da corrupção. A corrupção é a razão principal, do meu ponto de vista, que nos trouxe esta crise de todos os tipos, crise obviamente económica e financeira, mas também crise política e crise até de regime, e é a corrupção na administração central que nos provoca a enorme dívida pública e os déficits que têm sido acumulados, que depois têm as consequências que conhecemos, e a própria dívida privada, a dívida de nós todos, a dívida das empresas, tem origem na corrupção. Os casos de corrupção, ainda por cima em Portugal, não são desconhecidos. Há países em que de vez em quando aparece um caso de corrupção que ninguém conhecia. Não, em Portugal os casos de corrupção têm passado todos à nossa frente. São casos que todos temos tido conhecimento: corrupção nos submarinos, corrupção no euro, corrupção na Expo, corrupção, enfim, nos mais diversos campos, e há uma corrupção que está sempre conexa e que é de tipo diferente, que é a corrupção que mexe no setor financeiro. Desculpem, como é que eu vou? A corrupção no setor financeiro tem as características de ter corrupção igual à dos outros setores, só que além disso permite ajudar à corrupção nos outros setores, internacionalizar a corrupção. Portanto, esta corrupção é muito mais agravada porque tem, digamos, capacidade de contaminar todos os outros setores. Porque, de facto, a corrupção do BPN é uma corrupção nacional que custou aos portugueses 7 mil milhões de euros. Até hoje, estima-se nisso, 7 mil milhões de euros, só para terem uma ideia de ordem de grandeza do que isso representa, é o que dá para pagar os salários a toda a função pública praticamente durante um ano. Portanto, é deste tipo de dimensão de corrupção que estamos a falar. Mas já, por exemplo, a corrupção no BES, que está ali ao lado, é uma corrupção que, além de ter fatores deste tipo, permite associar-se à lavagem de dinheiro nos mecanismos de lavagem de Angola e do dinheiro que vem da China para Angola e de Portugal para os Estados Unidos. Portanto, é uma corrupção que é contaminada por estes setores e que depois se perde o controle da grandeza. É que enquanto eu na corrupção do BPN posso falar de 7 mil milhões de euros, enfim, não vou estar aqui a contar o caso, não é hoje essa a matéria, mas é 7 mil milhões de euros de casos em que a Sociedade Lusa de Negócios, que era detentora do BPN, fazia sucessivas vigarices sistemáticas, casos criminosos, que aliás estão a ser investigados pelo CIAP, e criou este prejuízo de 7 mil milhões de euros, mas que neste momento está parqueado numa sociedade que se chama Parvaloren, que é o bad bank do BPN. Só por curiosidade, soube aqui há dias que um dos diretores da Parvaloren, que ficou com os ativos maus do BPN, vejam bem, é filho do Oliveira Costa, do antigo presidente do BPN. Isto realmente não ultrapassa todo o entendimento, mas enquanto a corrupção do BPN é, digamos, quantificável, a do BES jamais será quantificável. Porque não se vai saber, nunca, portanto, por muitos estudos que façam, muitos doutoramentos, nunca ninguém vai saber quanto dinheiro angolano passou do BES Angola para o BES Portugal, do BES Portugal para os Estados Unidos e a Suíça. Portanto, nunca ninguém na história vai saber qual é a dimensão do buraco do BES. É impossível. É dos tais casos, eu sou de matemática, há casos em que há teoremas em que se prova que não é possível demonstrar. Este é um caso desses. Nunca ninguém saberá qual é a dimensão do BES. Já, por exemplo, a corrupção do Banif é corrupção de outro tipo,
tem a ver com a entrada da Guiné Equatorial na CPLP, em que pagou uma joia de entrada que foi a sua participação no Banif. Portanto, isto só, enfim, não há tempo para estar a dissecar todos esses aspectos, mas eu gostava de frisar que este tipo de corrupção, apesar de tudo, é péssima, na medida em que custa imenso dinheiro ao Orçamento de Estado, causa enormes prejuízos na sociedade portuguesa, mas a corrupção no setor financeiro é muito mais grave porque contamina tudo e todos e perde-se completamente o controle. Neste momento, apesar de ser sábado, haverá eventualmente algum local do mundo em que se estão a fazer operações financeiras que decorrem do facto do BES ser uma máquina de lavar do dinheiro do petróleo angolano. E, portanto, nós não temos controle sobre isso. E, portanto, a corrupção que mete o setor financeiro é, digamos, diferente da restante. Mas todos estes casos de corrupção, voltando ao meu discurso, são conhecidos. E depois, o problema também em Portugal é que esta corrupção, nomeadamente na Administração Central, não é uma corrupção que se esgote no tempo, infelizmente. Podia-se dizer, roubaram o meu frigorífico e acabou o problema. Não, é corrupção sistémica. Toda ela é corrupção que se eterniza ao longo do tempo.